18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, legal, muito boa noite pra você em 100,7, 18 horas em ponto, 6 horas. Boa noite pra você na sintonia certa, boa noite pra você na Mix FM. A partir de agora vamos juntos com você, hein? Vamos juntos até às 7 da noite, juntos no melhor mix. Valeu você no Mano, valeu você no Facebook, no Instagram, valeu você aí nas redes sociais. A partir de agora, hein? O jornalismo sério, isento e feito especialmente para você ouvinte. Programa 18 horas aqui na Mix 100,7. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares e a equipe do 18 horas. Vamos juntos levando a informação para você na melhor de Manaus. Muito boa noite, Karime Leão, né? Karime Leão retornando hoje aos estúdios da Mix FM no 18 horas. Muito boa noite, Karime. Saudades. Alô, muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que nos acompanha em 100,7. Ótimo estar com vocês novamente. Valeu. Estamos aqui recuperando da gripe, com a voz assim meio rouquinha. Mas o que importa é a presença, né? Não? Muito boa noite pra você. Estamos juntos até às 7 da noite com informação. Reportagens exclusivas pra você. Um beijo. Boa noite, Cid. Cheirinho de própolis aqui, não é? Cara, olha, bem-vinda. Você de volta, traz alegria pro estúdio. É muito legal. Bancada é sua. Vamos lá, né? E hoje, lógico, mais uma vez estamos aqui trazendo notícias aí com credibilidade que você confere aqui no 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix Manaus. Agora são 6 horas e 1 minuto. Carlão, vamos começar esse programa. Paulo Castro, muito boa noite para você em 100,7, nosso diretor de conteúdo aqui conosco todas as noites, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Carlão, Karime, Cid, ouvinte da Rádio Mix. Olá. Karime, hoje é o dia do rádio, né, Karime? Hoje é dia do rádio, mas eu vou mandar um bônus especial também para nossa amiga Nathalie Moraes, que esteve aqui, fez companhia para vocês, escutei todas as notícias com ela também aqui na bancada. Muito obrigada, Nath, beijo para você. E é isso aí, hoje, dia 25 de setembro, é o dia do rádio. O rádio foi patenteado pelo inventor italiano Guilherme Marconi, no início do século XX. Marconi pros brothers. Marconi, exato, para quem conhece. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, por ocasião do centenário da independência. E eu mando aqui um abraço pro Assis Chateaubriand, que aqui no Brasil ele comandou. Ele que trouxe. Exatamente. Agora, 6 horas e 2 minutos, vamos juntos até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas desta quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York. Você que nos acompanha pelo Mano vê as imagens desse encontro. Bom, isso mesmo, Carlão. Giuliani fez a consultoria para o Amazonas ano passado, com bons resultados na organização das polícias e redução de índices de violência, com a implementação do Guardian 24 horas, coordenado aqui pelo coronel da Polícia Militar, Walter Cruz. Eu lembro que logo depois da eleição do ano passado, um dos filhos de Jair Bolsonaro foi a Nova York e começou o contato para a implantação em todo o país de um sistema nacional com base no que estava sendo implantado aqui no Amazonas. O Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a receber consultoria do ex-prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani. O ex-governador Amazonino Mendes e Giuliani assinaram um contrato para consultoria na área de segurança para o estado do Amazonas. Giuliani, ele ficou conhecido mundialmente pelo programa Tolerância Zero, que reduziu índices de criminalidade em mais de 60% entre 1994 e 2002. O ex-prefeito também implantou medidas de sucesso no combate à violência na Colômbia, Guatemala, Canadá, El Salvador e Honduras. Giuliani enalteceu aí a ousadia do governo amazonense em buscar parceria internacional para integrar todas as ações de segurança no maior estado brasileiro com as maiores bacias hidrográfica e floresta do mundo. Abre aspas. O senhor está tomando um passo, uma ação que deveria ser feita há 8, 10 anos. Por isso que o senhor é esse grande líder eficiente, fecha aspas, disse Giuliani na época. E agora o presidente Bolsonaro avança nas negociações para trazer essa consultoria na área de segurança para todo o Brasil.
Bem, lamentavelmente, irresponsavelmente, podemos dizer, o governo atual do Amazonas suspendeu a consultoria, descontinuando todo o trabalho que tinha sido iniciado. Além disso, né, além de jogar o dinheiro fora. Escuta, foram mais de 5 milhões de reais investidos. O governo abre mão do que há de melhor no combate à violência, e isso é uma referência no mundo. Com certeza, e a consequência disso é o avanço da violência, não só na capital, mas também em todo o estado. A guerra entre as facções promove dezenas e dezenas de mortes todas as semanas. São execuções diárias que deixam todos nós assustados, né, diante de tanta violência no estado. Se o projeto Guardian tivesse sido continuado, a realidade da segurança poderia estar bem diferente. Até porque era um projeto abrangente que unificava todas as forças de segurança e combatia diretamente as facções e o tráfico de drogas na fronteira. 18 horas. Bom, hoje nós temos de volta a nossa bancada Super Karime Leão. E eu te pergunto, minha querida. Grande Karime. Cacá, você sabe onde está o governador Wilson Lima? Boa. Bem, a última vez que eu tive notícias, ele estava em Nova York, né? Estávamos falando aí sobre a cidade, onde ele foi fazer uma palestra sobre a Amazônia. Pois é, mas... Não, tô desatualizada, sempre. De novo, né? Nada disso não. Ele foi visto hoje em Manacapuru e sem conseguir resolver os problemas aqui nos hospitais já existentes no estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que vai construir uma nova unidade de saúde em Manacapuru e disse mais, abre aspas, vamos construir um hospital em Manacapuru para ser o melhor do interior do estado e quiçá, o melhor hospital do Amazonas. Fecha aspas, palavras do governador. E o governador Wilson Lima já estava com viagem marcada para Brasília, mas decidiu adiar para a próxima semana sua ida à capital federal. Ele informou que vai se aprofundar na nota técnica sobre a Zona Franca de Manaus, que entregará à bancada federal. O texto é uma contribuição do governo do estado em defesa do modelo, neste momento em que se discute no Congresso a reforma tributária. Bom, Cid, ainda sobre, né, os hospitais, de acordo com o governador, o preço de um hospital em Manacapuru seria 60 milhões de reais e o governo só tem no momento 23 milhões de reais. Cidades. Na semana passada, pais de alunos dos colégios da Polícia Militar denunciaram que os filhos estariam sofrendo abusos e sendo assediados moralmente e até sexualmente. Mas agora surgiu um fato novo. Esses mesmos pais que denunciaram estariam sendo ameaçados. A nova acusação foi revelada na Assembleia Legislativa do Estado. Vamos conferir os detalhes dessa história na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o deputado Fausto Júnior, que levou a acusação para a tribuna da Casa Legislativa, os gestores dos colégios onde aconteceram as irregularidades estariam ameaçando pais e alunos para desmentirem as denúncias feitas na semana passada. O deputado afirma que pais e seus filhos estão sendo coagidos. Houve uma espécie de cadastro nos bastidores de pais denunciantes. E esses filhos estão sofrendo todos os rigores da administração, foram chamados na diretoria para tentar esclarecer por que o pai foi lá. Enfim, todo tipo de intimidação que não pode acontecer. Na semana passada, um grupo de 80 pais de estudantes foi à Assembleia Legislativa do Estado denunciar agressões físicas e assédio moral e até sexual cometidos nas escolas da Polícia Militar. Segundo os denunciantes, as irregularidades são constantes e acontecem em 5 dos 9 colégios da PM existentes no Amazonas. Na próxima sexta-feira, a Assembleia Legislativa realizará uma audiência pública para discutir as denúncias de irregularidades ocorridas nos colégios da PM. O evento terá as presenças de pais de alunos, representantes da Secretaria de Educação, a SEDUC, do Comando da Polícia Militar e dos gestores dos colégios militares. Volto com vocês. E a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, mas até o momento não tivemos resposta, tanto em relação às irregularidades denunciadas, quanto à nova acusação apresentada de ameaça. Política.
Bom, nova pesquisa do Ibope, divulgada nesta quarta-feira, mostra popularidade, aprovação e confiança em Bolsonaro em queda. A avaliação positiva, ótimo e bom do governo era de 35% em abril, caiu para 32% em junho e agora está em 31%. Já a avaliação negativa, ruim e péssimo, por sua vez, subiu de 27% em abril para 32% em junho e em setembro chegou a 34%. Os que consideram o governo regular são 32%. Eram 31% em abril, os mesmos 32% em junho. Os que não sabem ou não quiseram responder somam 3%. 50% da população desaprova a maneira de Bolsonaro governar. Em abril esse percentual era de 40% e em junho 48%. Já os que aprovam o estilo de Bolsonaro comandar o país somam 44%. A confiança em Bolsonaro também minguou. Os que disseram confiar no presidente foram 42% dos entrevistados. Em abril, esse percentual era de 51%. Caiu para 46% em junho. Do outro lado, 55% disseram não confiar em Bolsonaro. Eram 45% em abril e 51% em junho. Bom, o Ibope, ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre 19 e 22 de setembro. O levantamento anterior havia sido realizado de 20 e 26 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Carlão, mas o Ibope tem sérios problemas para avaliar o presidente Bolsonaro. Se dependesse do Ibope, Bolsonaro não seria presidente, porque ele perderia para qualquer adversário no segundo turno. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Congresso Nacional rejeitou a maior parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que traz as regras para os crimes do abuso de autoridade. Foram derrubados 18 dispositivos, outros 15 foram mantidos. O repórter Azaf Augusto nos conta como votaram os parlamentares do Amazonas. Entre os 3 senadores do Amazonas, apenas Plínio Valério votou pela manutenção dos vetos e os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz votaram pela derrubada dos vetos. Omar Aziz e Eduardo Braga não deram justificativa sobre o voto para derrubar os vetos de Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Já entre os 7 deputados federais que participaram da sessão, apenas o deputado Pablo Oliva votou pela manutenção dos vetos. Os deputados Marcelo Ramos, Silas Câmara, Átila Lins, José Ricardo, Bosco Saraiva e Sidney Leite votaram pela manutenção do veto. Volto com vocês. E a conclusão do trecho do meio da BR-319, um dos mais críticos da estrada, vai ficar mesmo para 2022. Mas ainda depende aí de recursos financeiros e vontade política. A informação é do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DINIT, General Antônio Leite Filho, em audiência pública na Câmara dos Deputados. Na mesma audiência, o diretor do Departamento de Políticas Regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Infraestrutura, Ricardo Sampaio Fonseca, confirmou que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus será privatizado em 2021. Cidades. Escuta essa. Quem tentar impedir que animais de rua sejam alimentados em espaços públicos aqui no Amazonas vai ser multado. É isso aí, a lei com essa determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 19 de setembro. Vamos aos detalhes com a repórter Odiné Araújo. A Lei 4.918, promulgada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, garante o fornecimento de alimentação e água aos animais de rua por qualquer pessoa nos espaços públicos. Uma das fundadoras da ONG Compaixão Animal, Saskia Canizo, lembra que há alguns anos uma senhora quase foi presa por tentar alimentar animais de rua em Manaus. Ela estava alimentando os animais de rua e não queriam permitir que ela alimentasse os animais. E como ela se recusou, ela chegou a ser conduzida à delegacia. Então, acredito que essa lei é uma medida positiva para a conscientização da sociedade. De acordo com a lei, quem tentar impedir que os animais sejam alimentados em local público vai ser multado em R$ 171. Quem impedir de fato vai ter que pagar R$ 349.
R$52 de multa. A representante da ONG Sem Raça Definida, Natália Rodrigues, diz que é um absurdo ter que existir uma lei para garantir alimento a animais com fome. Então, é inacreditável que nos dias de hoje a gente precise de uma lei que garanta o direito das pessoas poderem alimentar os animais que estão em situação de rua, quando na verdade a gente precisava uma fiscalização maior contra as pessoas que fazem mal aos animais que estão em situação de rua. De acordo com a lei, os alimentos devem estar em vasilhas reutilizáveis ou em comedouros e bebedouros de tubos de PVC. O local também deve ter cobertura para evitar que a ração estrague. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, há quase 10 anos, Manaus é rota de imigrantes vítimas da fome e catástrofes naturais. Só entre os anos de 2010 e 2018, Manaus foi a 6ª cidade brasileira com o maior número de registros de entrada de imigrantes no Brasil. Até aqui já foram mais de 15.506 imigrantes, abaixo apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista, Brasília e Curitiba. Quem traz os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Esses dados foram divulgados nesta quinta-feira. Com base em números da Polícia Federal, hoje o IBGE também apresentou uma pesquisa mostrando que dos 3.876 municípios nos quais existe presença de imigrantes, refugiados ou solicitantes de refúgio, apenas 215 oferecem algum tipo de serviço. Em apenas 58 municípios existem abrigos para acolhimento desses imigrantes. A chegada de imigrantes no território brasileiro voltou a ocorrer de forma intensa a partir do final da primeira década dos anos 2000, como pontuou o IBGE. Pelas crises políticas e econômicas e climáticas, como no Haiti, mudança na economia da China, estreitamento de laços com países africanos, o conflito na Síria e, mais recentemente, a profunda crise econômica da Venezuela. Segundo o IBGE, os dados da Polícia Federal indicam que existe sim a presença de imigrantes ou refugiados em 3.876 dos 5.568 municípios brasileiros. Entre os anos de 2010 e 2018, foram registrados mais de 466 mil migrantes em todo o Brasil. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A economia amazonense criou 1.905 empregos com carteira assinada em agosto, segundo os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. Esse resultado é a diferença entre as 12.171 contratações e as 10.276 demissões. Foram apenas 113 a mais que em agosto do ano passado, quando foram criados 1.792 empregos no estado. Quase a metade dos empregos criados em agosto no Amazonas foram no setor de serviços, com 844. A indústria criou 277, a construção civil 311 e o comércio 278. Manaus concentra a maioria, no caso, dos empregos gerados, 1.724. Já a economia brasileira criou 121.387 empregos com carteira assinada em agosto, segundo também os números aí do CAGED. No mesmo mês do ano passado, foram criadas 110.431 vagas formais. E de janeiro a agosto de 2019, ou seja, desse ano, foram criados 593.477 empregos com carteira assinada no país, segundo também informou o Ministério. Mix. Bom, e o Ministério Público Federal no Amazonas apura deficiências no atendimento em serviços públicos a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Confira na reportagem de Júlia Gomes. O inquérito vai apurar dificuldades de acesso ao atendimento diferenciado em serviços públicos de saúde, educação, assistência social e transporte público oferecidos no Amazonas a pessoas com transtorno do espectro autista. Segundo a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Bruna Menezes, as principais denúncias se referem ao ensino escolar.
já se conseguiu apurar deficiências no atendimento de estudantes com autismo, em especial no que se refere ao acompanhamento por monitores, como determina a legislação, e no que toca à preparação de professores e profissionais que lidam com os alunos no cotidiano escolar. As denúncias que deram origem ao inquérito foram feitas durante uma audiência pública no final de julho, onde mais de 100 participantes, principalmente mães de pessoas com autismo, falaram das principais dificuldades de acesso ao atendimento diferenciado de que seus filhos precisam, como destaca a presidente da Associação Mães Unidas pelo Autismo, Núbia Brasil. Nós precisamos que o poder público olhe de forma diferente para essas pessoas e acabe colocando também na sua rotina de trabalho essa questão do autismo, do TDAH, não só fale, mas que seja cumprido. A procuradora Bruna Menezes destaca que, em relação às denúncias relacionadas à educação, as secretarias de educação do estado e do município já foram acionadas e que o inquérito irá acompanhar as medidas que serão adotadas pelos órgãos e instituições do estado para melhorar o atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. A ideia desse trabalho é a formação de uma rede em prol dos direitos das pessoas com autismo no Amazonas, com a participação de órgãos governamentais e da sociedade civil. Volto com vocês. E várias ocorrências decorrentes de uma forte ventania foram registradas no início da tarde de hoje em Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus. A Defesa Civil do Amazonas enviou uma equipe para a cidade para atender as ocorrências junto ao Corpo de Bombeiros. O episódio causou destelhamentos, quedas de postes e outras ocorrências, até o momento em 4 bairros da cidade: Conjunto Ataliba, Vale Verde, Manaca e Monte Cristo. Mix. Muito bem, 18 horas 21 minutinhos em Manaus, 6h21. Você na sintonia certa, Mix FM 100,7, o programa 18 horas, levando a informação até você, hein? Vamos juntos no melhor mix até às 7 da noite. Agora tem a primeira da playlist 18 horas. Uma da playlist em 100,7 é o Ed Sheeran, né? Tem uma colaboração aí bacana. Eu sou fã, inclusive, do Justin Bieber, né? I Don't Care é a música, né? Eu sou fã. Sabíamos. O Ed Sheeran também. Dois lindinhos. Dois lindinhos. Eles são mesmo. Bom, quando essa música foi lançada, ela ficou em primeiro lugar na parada das músicas mais ouvidas mundialmente, o que está acontecendo até hoje, né? Pois é, né? Agora a canção já acumula mais de 600 milhões de streams e detém o recorde de música mais ouvida no Spotify em 24 horas. Mix. Muito bem, a terceira edição da Feira Internacional de Gastronomia do Amazonas, a FIGA, começa nesta quinta-feira no Centro de Convenções, o Vasco Vasques. O atendimento especializado para o público é promovido pelo Sebrae Amazonas. A ideia é contribuir para a geração de negócios e promover conhecimento. Repórter Odineia Araújo tem mais informações sobre esta feira. A Feira de Gastronomia é um evento de intercâmbio entre chefes regionais e internacionais e pretende divulgar a gastronomia amazônica para diversos países. De amanhã até sábado, dia 28, o Espaço Sebrae vai oferecer palestras, oficinas, atendimentos com especialistas e sessão de negócios. Para o analista técnico do Sebrae, José Gomes, o evento é uma oportunidade para aqueles que pretendem empreender, principalmente no ramo de alimentação. Vamos ter aulas, shows com chefes renomados do Brasil e do exterior e chefes locais também. Vai ter atrações musicais, vai ser um espaço muito interessante de aprendizagem e diversão. A sessão de negócio irá acontecer no dia 27, no horário das 15 às 17 horas. Na sessão de negócios, empresários vão trocar experiências e podem realizar negócios entre si. Para participar das oficinas, é preciso fazer inscrição antecipadamente no site do Sebrae. Informações 0800 570 0800. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, e para falar mais sobre a Feira Internacional de Gastronomia do Amazonas, está conosco aqui nos estúdios do programa 18 horas, o empresário Fábio Cunha, presidente da Abrazel Amazonas. Fábio Cunha, seja muito bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Tudo bem? Uma ótima noite.
Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui. É uma alegria participar desse programa aí. Muito ouvido. Boa noite, ouvintes aí da Rádio Mix. Tranquilo, né, Fabião? Boa noite. Então, o que teremos de novidade no mundo da gastronomia nessa feira? Sim, muitas novidades. Na verdade, a feira a FIGA, né, que é a Feira Internacional da Gastronomia Amazônica, ela já está na 3ª edição. E já trouxemos vários chefes de cozinhas internacionais, né, de nome no mundo todo, como veio chefes do Peru, da Argentina, da Europa veio da Espanha e França também. E esse ano? Esse ano vem um chefe, na verdade ele é cientista gastronômico, que é o Peri Castells. Não é aquela gastronomia nuclear? É isso? Isso, é. Vamos comer vapor de tambaqui? Ele é um cientista, então ele é um estudioso. Exatamente. Ele é um cara estudioso da gastronomia. E olha só, ele conclui ele tem um livro, né, que foi lançado agora. E logo nos primeiros capítulos ele já cita que a gastronomia amazônica é o futuro da gastronomia. Então ele vê aqui na Amazônia, né? Muitos ingredientes exóticos que ainda não são usados. São só usados por nós aqui na região. Quais desses ingredientes você destacaria? Olha, ontem mesmo eu estive lá na Cantina Guioto, né? No restaurante que eu sou proprietário. A chefe de cozinha, a Daniela, que é daquele programa Hell's Kitchen, né? Apresentado aqui. E ela provou o nosso rondelli de Tucumã e ela ficou maravilhada, ela não conhecia. Então acho que o Tucumã é um desses ingredientes. Outra coisa, né, não. Tucumã, outra coisa não. Qualquer assunto aqui passa batido. Mas ali dentro da nossa interação, né, com a galera, o pessoal que toma conta do mano, tá todo mundo bolado com o lance da comida. Falou em comida, todos os gordinhos lá estão. Agora eu falo uma coisa, Fábio. O que diferencia a gastronomia amazônica dos outros estados? Qual é o nosso grande diferencial? Olha, o potencial na riqueza de ingredientes, nós temos ingredientes ricos, como o próprio o Tucumã, né? Tucumã, pupunha. Tucumã é energia pura, né? É que nem açaí. E também a riqueza das nossas receitas, né? Aqui a gastronomia do Amazonas, eu posso dizer isso com propriedade porque eu sou empreendedor há 21 anos aqui na gastronomia. Minha vida toda foi gastronomia. E nos últimos 15 anos a gastronomia se profissionalizou aqui em Manaus. Temos bons chefes aqui, não é? Hoje em dia sim, temos bons chefes e eles estão estudando, vindo de fora. Inclusive o Felipe Scheller é um cara que veio de fora e hoje ele é cidadão amazonense. Né? Exatamente. Se deu bem aqui. Um abraço pro Ivar. Rodando o tucupi só aqui. Ele foi cozinhar lá nos Estados Unidos, na Casa Branca. O cara não é fácil não, mano. Ei, Fábio, o que é cozinha show, né? Porque na feira tem exposição, tem produtos, tem serviços, tem, né, uma série de atividades. E tem essa cozinha show, né? O que seria? Isso, nas 3 edições já houveram essa arena, né, da cozinha show, que são esses chefs que vêm de fora e eles preparam um prato, uma receita e vão descorrendo essa receita para até, inclusive, nesta edição, muitos estudantes das faculdades estão indo marcar presença na aula lá. Como se fosse uma aula laboratória. Minha esposa vai lá, minha esposa é estudante da FAMETRO. Olha aí. Eu nem sou, mas vou começar a estudar para provar logo o rondelli do Tucumã. Fiquei com isso na cabeça agora, cara. Vem caravanas, inclusive, de Roraima, de fora, né, prestigiar o evento aqui. E esse ano, essas palestras show, né? Quem que vai estar à frente? Olha, são tantos que eu vou até... é uma agenda completa. Colar aqui, dia 26 começa, que é amanhã, né? E já na primeira palestra, amanhã, nós vamos ter a chefe Janaína Rueda,
A chefe Janaína Rueda, ela é proprietária de um restaurante muito famoso lá em São Paulo, que é a Casa do Porco. Eles têm lá um cardápio maravilhoso e ela foi nomeada o 39º melhor restaurante do mundo. Caramba! Então ela... Não é pouca coisa não, velho. E ela vai estar nessa Arena Show amanhã, lá na Figa, que vai ser realizado no Vasco Vasquez, né? Centro de Convenções. É o dia todo, né? E vai ter o lançamento de algum ingrediente tipicamente amazônico, alguma coisa exótica, diferente durante esses dias? Olha, será que ainda tem alguma coisa de diferente pra gente lançar, né? Eu acredito que formiga não é mais novidade. Né? Até eu já comi formiga, vá. Já? Né? Se for falar formiga, esquece, velho. Tem aqui, ó, 15 horas, vai ter umas casquinhas crocantes de farinha do Areni com creme caboquinho e aruanã defumado. Ei, Fábio, aquela comida punk. Fábio, aquela comida que é punk, né? Punk, P-A-N-C, né? Muito legal você falar disso aí. As punks estão os punks vão estar lá, né? Estão em destaque aí, estão na moda, né? Inclusive o nosso chefe Hiroya, que é do Shin Suzuran, ele vai estar falando sobre isso, sobre as punks, né? Pô, define isso. É isso que eu ia perguntar, o que é comida não convencional. Indo lá na é uma comida não convencional. É uma comida tradicional? Bambu. Tem gente que come bambu, broto de bambu, é uma comida punk, né? São vários... Eu vou ter que consultar o meu chefe Hiroya para saber o que é. Leva formiga. É muito exótica isso. Essa palestra, essa aula show do chefe Hiroya é muito exótico. Não, não convencionais, gente. É comida não convencional. Com plantas, até a Vitória Régia. Eu não sei qual é o processo que passa, mas é um processo. É uma comida não convencional. Eu sei que a Vitória Régia você consegue fazer até pipoca. Exatamente. Sim, olha aí, cara. Tá sabendo mais do que tu. Poxa, vocês estão bem atualizados aqui. Meu irmão, falou em comida, eu tô falando. A gente essa turma aqui é estudiosa da gastronomia. Quando eu vi os caras manipulando urtiga, velho. Urtiga, comida punk. Aí, um exemplo de comida punk. Comida com formiga de fogo. Um exemplo de comida punk é urtiga. Pois beleza. Ele vai estar lá, o chefe Hiroya, amanhã. Amanhã não, na sexta-feira, das 16 às 16h50. Bacana. Falando sobre a tradição japonesa e a contemporaneidade amazônica, né? Que com certeza ele vai colocar essa aula das punks na É muito interessante as punks, são muito Quanto legais. paga pra entrar? Não, não paga não. Olha aí, essa aqui é a melhor informação, garoto. Não, mas pra comer paga, viu, Cid? Não pensa. Se bem que tem umas degustações lá, né? Que o Cid não tem? Vão ter várias degustações. Tem degustação. Tem bastante degustação lá. Queijos, tem bebidas, né? É bacana. E para as palestras, como faz para participar? Lá tem inscrição? As palestras chegam lá, se inscreve. Tem gente que já se inscreveu antes, mas lá também a pessoa pode. E antes, quem quiser conferir a programação, se programar, se inscrever antes, existe algum site para pessoa? Olha, nós tivemos um link, mas já encerrou através do link por estar bem próximo da feira. Então chegando lá, então, só lá mesmo, a gente presencial. Vai ter uma equipe já para orientar com relação a essas palestras, tá? As palestras vão ser de coaches, né? E também cases de sucesso. E tem as palestras técnicas, né? Com as chefes de cozinha. Mais segmentadas mesmo, né? Então, olha, só para lembrar, 26, 27 e 28 de setembro, Centro de Convenções do Amazonas, o CA, horário de 15 às 21, a entrada é franca, estacionamento idem. Correto? Tem estacionamento gratuito e tem se optar também pelo valet, né? Ok. Tem valet? Vai ter valet. Bacana. Muito bom. É lá no Corinthians Vasquez, né? É mole, cara. Piadinha sem graça. Piada sadia. Aí, tá ok? Tá ok. Então tá ok. Né? Ouvinte mesmo da Mix. Muito obrigada pela sua entrevista, sua presença aqui no 18 Horas. Conversamos com Fábio Cunha, que é presidente da Brasel Amazonas, e suas considerações finais. Pois é, eu quero chamar aí
o povo aí do Amazonas, de Manaus, para prestigiar essa feira, que é um patrimônio, na verdade, nosso, né? A figa, ela a palavra que define é uma oportunidade de conexão. A conexão entre os produtores rurais, o município com o internacional, os nossos vizinhos aqui, Roraima, Rondônia, conectar com o internacional, mostrar para o mundo, né, a nossa culinária gastronômica, resgatar valores e até mesmo da culinária indígena, né? E então é isso, é um patrimônio nosso, é orgulho para o Amazonas, né? Essa feira que já está na 3ª edição. Eu gostaria só de agradecer também a CEPRO, que ajudou, apoiou, a ADS, né, através do governo do estado, que ajudou a realizar essa feira, a Amazonas Tour, né, Manaus Cult, também, que estão ajudando aí, e o Sebrae, né? Um abraço aí pro meu amigo Petrúcio da CEPRO e Flávio Antoni da ADS. Bacana. Tá, irmão, sucesso na tua gestão, frente ao Sebrae. O melhor da Brasil. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos estar lá. Obrigado pela oportunidade. 6h39 em Manaus, você está na sintonia certa em Mix FM 100,7, o programa 18 horas. Agora vamos com mais uma música na playlist 18 horas. Playlist. 42 minutos em Manaus, Ozuna, né? Mais uma aí na playlist 18 horas. O single Muito Calor, com a participação inclusive aí da lindinha, né? Anitta. A música veio acompanhada de um clipe, né? Um videoclipe que está disponível em todas as plataformas digitais. E o clipe foi gravado em uma favela do Rio de Janeiro, claro. Tem as maravilhosas paisagens da cidade como plano de fundo. Participação de Anitta, evidente, né? A música possui aí trechos em português e em espanhol, cantado por ela mesma, que também participou da composição da letra e da melodia. Parabéns para Anitta. Bacana. Bom, vamos saber como está o trânsito na cidade de Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham na Avenida Maceió, no sentido centro. Próximo ao cemitério São João Batista, o trânsito tem fluxo lento no momento. E a Avenida Duque de Caxias, na Praça 14, apresenta fluxo moderado. Mix. Principais notícias do dia. O Estado de São Paulo, plenário do Senado, aprova a indicação de Augusto Aras para o comando da PGR. Folha de São Paulo, o Senado aprova Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Recebe 68 votos a favor e 10 contra no plenário da Casa. O Globo, o Senado aprova a indicação de Augusto Aras para comandar a PGR. Expectativa é que Planalto dê posse ao novo procurador-geral nos próximos dias. Durante a sabatina, o escolhido de Bolsonaro no caso, defendeu correções à Lava Jato e foi questionado por assinar carta que pede cura gay, né? Respondeu, não li. Portal único, mortes se multiplicam nos hospitais do Amazonas. O governo do estado é acusado de promover eutanásia social. A Amazonas Atual, o Supremo diz que é ilegal a autonomia de delegados da Polícia Civil do Amazonas. No 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você vai saber que setor de serviços gera maior saldo de empregos no Amazonas. Em agosto, a economia brasileira criou 121.387 empregos com carteira assinada no mês de agosto. Segundo números da CAGED, no mesmo mês do ano passado foram criadas 110.431 vagas formais. E que o governo Jair Bolsonaro tem aprovação de 31% e reprovação de 34%, diz pesquisa do Ibope. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo Mix 18 Horas. Bom, a Câmara dos Deputados lança nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Mista Bebidas Brasil, patrocinada pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes, que tem como uma de suas principais bandeiras o fim da Zona Franca de Manaus. A entidade também pede neutralidade tributária, uniformidade de incentivos fiscais, estudo de impacto concorrencial e o fim da substituição tributária.
Segundo a entidade, que congrega indústrias de refrigerantes instaladas fora do Amazonas, o modelo tributário diferenciado aplicado à Zona Franca de Manaus causa uma grande distorção tributária em diversos setores da economia, prejudicando a produção nacional e levando ao fechamento de várias fábricas nacionais que não conseguem competir igualmente com empresas localizadas na capital amazonense. 18 horas. As sessões de licitação realizadas pelo Judiciário Estadual nas modalidades tomada de preço e concorrência, obrigatoriamente presenciais, passarão a ser transmitidas ao vivo em vídeo pela internet. Exatamente, Cid. Isso é para dar maior efetividade às leis da transparência e do acesso à informação. E é uma iniciativa inédita entre os órgãos públicos do estado do Amazonas e entre os tribunais da região norte do país. Bom, as transmissões das sessões de licitação vão ser iniciadas no próximo dia 9 de outubro e poderão ser acompanhadas no canal oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas no YouTube. Mix. 6h47 em Manaus, juntos no melhor mix. Cid, vamos de playlist? Mais uma, né? Mais uma. Vamos lá. Playlist, né? Do playlist 100,7. Eu gostei muito dessa música, Karine Leão. Adorei, dancei que só. Né? Maluma lançou o álbum aí muito esperado, que é o 1111, né? Pode ser 1111 também, pode ser 1111. O que você quiser, meu. E junto veio o clipe 11 PM ou 11 PM. Bora. 11 PM. 11 PM. Foi lançado como segundo single do álbum. Vamos lá, 1111. 17 de maio desse ano atingiu o número 12 da parada Billboard Hot Latin Songs. E um detalhe, hein? Tem uma música chamada EDP nesse, né? EDP, aliás, HP, né? Do próprio Maluma, que também está crescendo muito junto com essa na mesma pegada de 11 CPM. Então, muito que bem. O videoclipe 11 PM, ou enfim, né? 11 PM, foi lançado no mesmo dia de lançamento da canção e hoje conta com mais de 350 milhões de visualizações no YouTube. Nossa. 18 horas. Muito bem, vamos saber como está o trânsito em Manaus. Repórter Rodrigo Soares na área. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando na Avenida André Araújo, no sentido bairro, nas proximidades do Tribunal de Justiça do Amazonas, o trânsito tem fluxo lento. E na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao Hospital João Lúcio, o trânsito tem fluxo moderado nos dois sentidos. Muito bem, agora 6 horas e 52 minutos. Vamos de humor. Vamos ao Talk Show com Rogério Morgado. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começou o Talk Show. O meu convidado de hoje a gente adora, ok? Sempre que pode, ele está conosco. Uma salva de tiros pro meu compadre Natenão. Hoje eu vim pra falar aí, velho. Custe o que custar. Pode zoar o meu web, pode zoar à vontade, tá bom, velho? Ah, que isso, pô? Claro que não. Vamos falar aqui, pô, de tudo. Um papo profundo hoje, ok? Vou fazer uma pergunta profunda. O que é a vida pra você? A vida, velho, é um dia lindo e ensolarado. Concorda comigo, não? Com pássaros voando. Mas do nada, o tempo fecha e uma chuva forte cai na cidade de São Paulo. Enchente e destruição de árvores, velho. É o fim da vida. Olha só, eu achei meio tenso aí, tá ok? Não é não, pô. Essa aí é a vida, velho. Esse tocante aí eu não vou perguntar mais nada não, pô. Vai que a gente resolve falar de prato preferido e isso acaba com facada aí. Melhor não, tá ok? Melhor deixar assim. Você não quer brincar? Você não é um brincalhão, velho? Não, melhor não. Outro dia a gente continua, tá ok? Terminou o Talk Show. já a gente volta. Eu acho. Se você preferir também, ouça no podcast na sua plataforma digital preferida. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok.
Muito bem, o Conselho da Administração da Suframa, o CAS, volta a se reunir nesta quinta-feira, dia 26, e vai analisar 26 projetos, sendo 5 de implantação e 21 de ampliação, atualização e diversificação. Estão previstos investimentos totais de 133,6 milhões de dólares, isso em até 3 anos, com geração de 864 novos postos de trabalho. O CAS desta quinta-feira será presidido pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Um dos destaques é o projeto de ampliação da empresa Calói Norte S.A., com investimentos total de aproximadamente 36 milhões de dólares e expectativa aí de geração de 147 novos empregos para a produção de bicicletas com e sem câmbio. Você está ouvindo 18 horas. E por falar em Suframa, os indicadores do Polo Industrial de Manaus registraram queda de salários, encargos sociais e empregos no primeiro semestre de 2019, apesar do faturamento ter aumentado em 10,7% nesse período. O PIM fechou o primeiro semestre de 2019 com faturamento de 48,4 bilhões de reais. Em dólar, o faturamento nos 6 primeiros meses do ano totalizou 12,6 bilhões, segundo a Suframa. Vamos aos detalhes dessa história com a repórter Odiné Araújo. Os números dos indicadores revelam que tanto em dólares quanto em reais houve queda na relação de salários, encargos e benefícios sociais pela mão de obra ocupada nos 6 primeiros meses deste ano com relação à média de 2018. A relação em 2018 foi de uma média de $1.700, o equivalente a R$6.400. De janeiro a junho deste ano ficou em $1.490 ou R$5.700. Os salários médios também caíram de acordo com os indicadores da Suframa, de $741 ou R$2.708 em 2018 para $720, o equivalente a R$2.768 em 2019. A média de empregos caiu de 87.364 para 85.828 no mesmo tipo de comparação. Em contrapartida, o faturamento do setor cresceu 10,7% de janeiro a junho, de acordo com a Suframa. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, comentou esses números. 5 anos atrás, nós tínhamos quase 152 mil trabalhadores e agora temos a metade e faturando muito mais. Então, a Zona Franca está servindo para grandes empresas, para o Estado carregada, então nós temos que rediscutir essa questão da Zona Franca de Manaus para gerar emprego, não só faturamento. Nós não somos contra ter incentivo fiscal para essas empresas, mas elas têm no mínimo gerar emprego. O Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro semestre com faturamento de 48,480 bilhões de reais. Volto com vocês. Bom, e a nossa equipe de reportagem tentou falar com o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, para comentar os números, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Carlão, e hoje... Hoje, quarta-feira, 6h58 da tarde. Vamos saber as novidades do mundo do esporte com Ciro Soares? É agora. 18 horas. Esporte. Boa notícia pra você, viu, Karine? 2 notícias pra você. Flamengo e Internacional se enfrentam hoje à noite no Maracanã, Rio de Janeiro, às 8h30, horário de Manaus. O histórico recente no Brasileirão aponta crescimento de produção do Internacional e a oportunidade de fazer um duelo equilibrado diante dos comandados de Jorge Jesus, o Grande. O reencontro com o rubro-negro propicia a oportunidade de revanche após a eliminação e já sabem, né, que vai ser um jogo difícil. O resultado positivo também serve para cortar a distância do Inter ao Flamengo, líder do campeonato. Atualmente, os gaúchos estão em quarto com 36 pontos, a 9 dos cariocas. Ainda hoje teremos São Paulo enfrentando o Goiás e o Ceará e o Cruzeiro. Hoje, o PSG de Neymar perdeu por 2-0 e o Real Madrid venceu por 2-0. E agora uma notícia triste, né? Como sempre tem essas notícias no esporte. Pega no antidoping, a judoca Rafaela Silva perde medalha de ouro do Pan de Lima, perde de bronze do Mundial, está condicionada ao andamento do processo da entidade máxima do judô. E a competição do Peru registrou 15 casos no total, sendo que 7 processos já foram concluídos.
O piloto Fernando Alonso sempre foi promessa de recordes na Fórmula 1, mas fez escolhas erradas e não tem mais espaço na categoria. Hoje, Alonso comemora, exatamente hoje, ele está comemorando 14 anos do seu primeiro título na Fórmula 1. Atualmente, o bicampeão está sem espaço na categoria e tem seu futuro indefinido. Por enquanto, apenas o Rally Dakar 2020 está na sua agenda. Alonso passou de sensação da F1 a desempregado. Olha aí. Não tá fácil para ninguém mesmo. Né? Antes de seguir pro editorial, vou mandar aqui um abraço, um beijo, boa noite pro meu amigo aqui do Mano, o Sanclever Castelo Branco, que é flamenguista também. Boa. Showzaço, Flamengo, muito bem. Vai, Mengão, aí, amigo, vamos estar torcendo. Seguimos agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje noticiamos os números dos empregos criados com carteira assinada no Brasil e em particular no Amazonas. Os dados revelam que a recuperação dos empregos perdidos nos últimos anos está ainda muito lenta, o que não é bom para mais de 13 milhões de brasileiros que estão desempregados e à espera de uma nova oportunidade. No Amazonas, a indústria ainda está patinando nesse item, embora o faturamento do setor industrial tenha crescido mais de 10% no primeiro semestre. Os indicadores da Suframa confirmam essa tendência ao mostrar que tanto em dólares quanto em reais houve queda na relação de salários, encargos e benefícios sociais pela mão de obra ocupada nos primeiros 6 meses de 2019 com relação a 2018. O setor industrial do Amazonas gerou apenas 277 novos postos de trabalho, bem menos que o setor de serviços, que gerou 844 novas vagas com carteira assinada. A indústria gerou menos emprego que a construção civil e o comércio. O fato é que a economia brasileira está com um crescimento muito lento e isso impacta diretamente na pouca geração de emprego. O governo precisa agir para aquecer os agentes econômicos. Temos baixa inflação, juros em queda, mas ainda há desconfiança dos investidores para ampliar os seus negócios no Brasil. 2019 está praticamente perdido. Agora é hora de criar as bases para que o país volte a deslanchar em 2020. Isso será bom para todos, governo, empresários e trabalhadores. 71 Carime, Cefini, terminamos. Um beijo, querido, até amanhã. Obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha em 100,7, para você também que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Beijo, até amanhã. Boa noite, Carim, boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Carlão. Boa noite, equipe 18 horas, boa noite, equipe Mix. Continue bem, continue em 100,7. Na sequência tem um Mix Tudo e a gente volta com você amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.